Boa noite, amigo caminhoneiro. Vamos para mais um programa do Transportador, para aquele que abastece o país. E hoje nós vamos entrevistar o Alcides Braga, que é presidente da ANFIR, Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários. Alcides, boa noite e obrigado aí por nos ceder aí essa entrevista para poder falar um pouquinho para nós desse ano de crise e dos nossos implementos rodoviários. Boa noite também, Norival. Boa noite também aos amigos da estrada. Também é muito bom estar com vocês aqui. Alcides, qual é os números do setor de implementos rodoviários no Brasil e até talvez em particular, talvez você tenha ele mais voltado em São Paulo, em termos que ele é gerador de emprego e mais ou menos o faturamento dentro desse trabalho? Dá um link para nós de um antes e um atual para nós. Tá bom, a nossa indústria, vale dizer 100% nacional, nós somos em 154 empresas, fabricantes, associadas à ANFIR. Temos mais um universo de 1.200 empresas afiliadas, aí falando de Brasil, né, que são empresas de porte menor, familiares e que trabalham regionalmente, né, por todos os estados do Brasil. Nós temos um histórico de mais ou menos 70 mil funcionários, né, trabalhando para o setor. E vínhamos com uma perspectiva de algo como 10 bilhões de reais de faturamento anual. Fazendo um corte para São Paulo, estado de São Paulo, seguramente a gente está falando aí de algo como 30% a 40% do Brasil, né, em termos de volume, com alguns diferenciais em termos de aplicação de produtos, né? Então, no contexto de numeral, né, de estatística, mais ou menos nessa linha que a gente hoje está distribuído. São Paulo ainda é o pulmão do país. Seguramente, São Paulo é a nossa locomotiva, né, como para todos os setores. Também, na verdade, é uma impressão de volume, uma impressão de oásis, mas que é muito competitivo, né? Então, São Paulo, na verdade, é um lugar bom para vender e bom para comprar. Esses implementos, essas empresas, elas são os fabricantes dos veículos ou eles também são montadores, eles são aqueles que consertam também, tão agregados junto a essa pasta da ANFIR? A ANFIR ela congrega as indústrias fabricantes, né? Então, para estar na ANFIR tem que produzir implemento rodoviário. De uma caçamba, de um baú, de um caminhão guincho, até um semi-reboque tanque, carrega tudo, graneleiro, então tem que ser indústria. A oficina que trabalha reparando isso fora dos prazos de garantia ou fora da rede conveniada das fábricas é um mercado que não está computado nesses números que eu te passei, mas é muito pujante, muito grande, muito gerador de empregos pelo Brasil todo. A gente vê nas estradas aí quantas oficinas que a gente chama de bandeira branca, né, vamos dizer assim, que atendem multimarcas e são muito importantes até para a economia, porque nem sempre as fábricas estão em todos os lugares com rede própria, né? Mas isso é só para o transporte rodoviário? Ele não inclui aí, vamos dizer, os veículos de passageiros? Não. Só rodoviário e só implemento, né? A nossa rede não está preparada para mexer com caminhão, com motor, com freio do caminhão, com parte hidráulica de caminhão. Ela vai sempre se orientar pelo nosso implemento. Então, no semi-reboque, é com a gente. Então, parte de suspensão, freio, elétrica, reparação estrutural, tudo é feito nessa rede, né? Mas a gente não mexe, por exemplo, com o cavalo mecânico. Então, ele parou para fazer uma revisão lá em Uberlândia, ele vai desengatar a carreta numa revenda nossa, de um montador nosso, da marca da carreta dele, e se for para fazer com o caminhão, vai com o caminhão até a concessionária, né? E vice-versa, né? Também, a revenda de caminhão não mexe com o nosso produto. Então, são ações distintas que se complementam, mas são feitas cada qual com o seu player, né? Nós estamos vivendo aí um ano difícil dentro do setor de transportes rodoviários de carga, que a gente vê que não está bonito, está ruim realmente. E a gente vem acompanhando principalmente na categoria de autônomos. E essa situação também ela é estendida, queira ou não, junto aos empresários de maior porte, as empresas de transporte. E como que você encara esse setor nesse ano de 2016? Bom, o transporte é um termômetro muito aguçado da economia, né? Costuma sofrer muito nas fases onde a gente entra, né, nesse problema econômico de redução de atividade, né? O transporte está
diretamente ligado à economia, porque 2/3 do que se faz nesse país, do que se transporta, é sobre caminhão, né? E isso é muito relevante, né, para uma economia do tamanho da nossa, com quase 3 trilhões aí de PIB, a gente responder por 65% da carga transportada é uma bela de um encargo, né, que a gente tem que enfrentar todo dia. Então, quando você percebe que há uma diferença, né, nesse ritmo de atividade, o transporte é o primeiro a sofrer, com parada de veículo, com deterioração de tarifa, com conflito, com briga, né, por menos negócios, como acontece também com a indústria. O transporte ele acaba sendo vítima, né, dessa oscilação toda, também em função da enorme oferta, né, dessa grande capilaridade que é o transporte de carga no Brasil, com centenas de milhares de empresas de todos os portes, né, até chegando nos autônomos, que ainda é a maior frota, a maior empresa de transporte brasileira ainda é o autônomo, né? Não tem, ninguém consegue ter um volume de frota suficiente para chegar perto da frota que está na mão do autônomo ainda no Brasil, né? Mas você sentiram isso também junto a essas empresas que fazem parte da Anfir, que ela teve uma diminuições nas suas operações, nos seus trabalhos, na sua prestação de serviço? Dorival, a gente trabalha hoje com 70% de ociosidade. Tivemos uma redução, nossos últimos números, como eu falei, né, dos nossos 70 mil empregos, hoje são menos de 40 mil. Temos algumas empresas do setor que já passaram por momentos aí bem complicados e que estão tentando se reinventar aí para você vê perspectiva de melhora aí, ainda a curto prazo, a médio prazo? Você que está lidando com todo esse pessoal que lida com o transporte rodoviário para ele estar na rua. Nós precisamos que o setor de transporte comece a trabalhar, comece a comprar, a consumir caminhão, né? Houve, nos últimos 5 anos, um destempero, né, na indústria por conta das ações anticíclicas do governo, com PSI, com taxas muito baratas, que incentivou que as empresas e os autônomos comprassem, né, veículos. E isso, em grande parte, se deu além da demanda, além do que era necessário, mas porque era oportunidade de fazer um bom negócio com o custo do dinheiro muito baixo, né? Então isso deu uma destemperada, a gente passou a vender mais do que era a nossa lógica histórica, né? E agora veio a conta, né? De 2015 para cá a gente percebe uma série de empresas de transporte não conseguindo pagar esses carnês, por mais barato que fosse o custo do dinheiro, custa, e muitos já não conseguiram fazer frente a isso, começaram a devolver veículos, né, para banco. Outros encostaram esses veículos para, pelo menos, gastar menos, né, com manutenção e com custo, e que esse estoque, vamos dizer, de veículos que está aí usado ou seminovo no mercado, vai ser a motriz da retomada da economia que a gente espera que aconteça agora a partir de 2017. Então, nós imaginamos que com a definição do quadro político agora em setembro, a gente passe a ter uma melhor orientação. Uma firmeza, pelo menos, de quem vai nos governar. Exatamente, né? Que quem estiver lá está com a caneta mesmo, né? Vai poder nos orientar, né? Tocar esse país de um jeito efetivo, seguro de que as ações são firmes, né? Enfim, e, consequentemente, com a melhora do ambiente político e a definição disso, a economia tende a reagir, porque é uma economia de gigante, né? De 200 milhões de pessoas, a gente tem um comércio, uma indústria muito forte, né? A gente está falando agora aí do automotivo, que a gente falava um pouquinho antes, né? De quantos carros a gente chega a consumir no Brasil, aí quase 3 milhões de carros e uma queda como a gente está vendo agora. Então, retomando a economia, que a gente particularmente acha que esse último trimestre do ano já pode ser melhor, já pode haver de fato uma posição de que a gente parou de cair, que parece que já é fato, mas parou de cair e começou a ver fumaça, né, nas chaminés aí acontecendo. Então, se isso já de fato ocorrer nesse último trimestre, a gente já embala com 2017 num novo humor, né? Eu costumo dizer que a gente está passando por um problema de depressão, né, no aspecto da doença, da depressão, né? A gente está triste, está acuado, está chateado porque não tem segurança do que vai acontecer, se vai ter emprego, se vai estar trabalhando amanhã, se não vai. E os encargos nossos são, né, efetivos, estão aí todo dia nos cobrando. Acho que essa mudança do espírito, né, da gente para começar a falar, pô, vai dar certo, é uma roda que começa a fazer a gente virar. E, de novo, assim, é uma questão do transporte que a qualquer sintoma de reação do transporte, né, da economia, o transporte vem junto. Então, eu imagino que os dias mais difíceis
estão por vias de acabar mesmo assim. Um momento só, vamos para o comercial. O Recantangaturama é a colônia de férias do Sindicam SP, Sindicato dos Caminhoneiros, localizada em Santa Isabel, São Paulo. Com 27 alqueires de muito verde, o amigo caminhoneiro encontrará mais de 30 opções de lazer e divertimento. Um espaço ideal para um agradável fim de semana com a família. No Recantangaturama, você encontrará confortáveis acomodações e amplo restaurante. Entre as opções de lazer, destaque para as piscinas adulto e infantil, lago para pesca esportiva e passeio em pedalinho, campo de futebol gramado, pista para caminhada e um seguro playground para crianças de até 10 anos. No local, há ainda viveiros de pássaros, toca de coelhos e uma ampla área verde de mata nativa. O centro de convenções e o salão de shows acomodam confortavelmente cerca de 250 pessoas, ideal para convenções de empresas, eventos sociais e religiosos e festa de confraternização. Mais informações www.angaturama.com.br ou ligue 11 4656 2807. Voltamos com o programa do Transportador, para aquele que abastece o país. E nós estamos entrevistando o Alcides Braga, presidente da ANFIR, Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários. Você enxerga, vamos dizer assim, essa melhora porque o nosso país está mudando ou porque o estoque acabou e está tendo que trazer novos produtos e até, como falando em novos produtos, até para que o mercado se aqueça? Virá algumas coisas novas, os fabricantes estão com alguns itens novos, com alguma coisa mais moderna para o nosso transporte rodoviário? Eu acho que a mudança que vem agora é de humor mesmo, né? Com o cenário político se consolidando, né? Com toda essa agenda aí de confusões que a gente viu nos últimos 2 anos, deixando de fazer parte da nossa rotina, e a gente tendo então um governo efetivo que vai trabalhar orientações para médio e longo prazo, isso começa a mudar a confiança nas pessoas em voltar a investir, né? De o cidadão começar a comprar de novo uma geladeira, um fogão, enfim, confiar que ele não vai perder o emprego porque a economia voltou a contratar, como já tem alguns sinais setoriais de contratação. Então acho que essa é a forma de você começar a rodar. Demora um pouquinho para isso chegar em nós, na indústria, porque tem esse elástico aí que a gente está falando, né, de um período de compras excessivas e que agora tem que consumir esse estoque que está na mão da empresa de transporte para que a gente possa receber novas encomendas. Então há um delay desse calor chegar até o chão de fábrica nosso, no caminhão também, né? E isso vai vir com assim, 3, 4, 5 meses de uma percepção de retomada clara. A indústria começa a ter que produzir, porque ela não faz um caminhão para amanhã, né? Ela tem que comprar eixo, pneu, quer dizer, tem todo um processo para você voltar a produzir. Então, quando esse mercado começar a soar que ele está voltando a girar essa roda, já começa a funcionar para nós também, né? Para a autopeça. Então, todo mundo começa já a se movimentar, que movimenta o transporte, né? Dos sistemistas e tudo mais. E na nossa parte, né? Para fechar a tua pergunta, nós temos uma indústria muito pujante, muito tecnológica, né? A gente tem produtos no Brasil atualmente que são equiparados aos feitos na Europa, feitos nos Estados Unidos. Em termos de tecnologia, não há defasagem importante. Há uma defasagem de cultura, né? O Brasil trabalha com sobrecarga ainda, o carreteiro tem que colocar lá um percentual a mais do que é o indicado para poder viabilizar que ele faça aquele percurso e ganhe alguma coisa. Então, é um problema social que a gente ainda carrega, que interfere que a gente não possa ser tão agressivo em modernidade, né? De partir para materiais mais nobres, mais leves, que também são menos suscetíveis a esse tipo de exagero, né? Vamos dizer assim, de sobrecarga. Mas a gente está preparado para produtos modernos e hoje alguns setores já trabalham com isso. Você pega celulose, pega grãos, pega líquidos, né? Cada um já tem a sua especialidade. Então a gente tem hoje uma coisa muito natural de produto vocacionado. Eu brinco que eu morei no Mato Grosso lá nos anos 80, quando começou, né, o boom no Mato Grosso, a gente tinha asfalto até Cuiabá, ali acabou, era tudo terra, né, e eu viajei por todo aquele estado, e a gente via um caminhão, uma carreta, a granadeira fazendo o que você imaginar, né, de
de descer com grão, subir com madeira, enfim, tudo que você podia, punha mudança, era tudo um caminhão só, né? Era madeira em cima de tanque? De tanque, né? Que tinha os TCs lá, na época eu era randon e a gente vendia muito esse tanque TC, né? Que tinha aquela gradinha lá em cima para o cara fazer. Então você vê como a gente tem uma história, né, importante de desbravar, né? E agora a gente começa a ter modernidade em alguns setores, né? Como eu falei agora de celulose, por exemplo, onde cada quilo que você embarca a mais de madeira, de eucalipto, faz sentido naquele volume gigantesco que é transportado. Então, já não há mais essa perspectiva de usar o produto para fazer 2 coisas, 3. É para aquilo e pronto, né? Isso fez com que a gente pudesse oferecer vantagem. Então, você vai ver produto hoje pesando 20% menos do que pesava 5 anos atrás, né? Enfim. Então, naqueles setores onde isso faz sentido, a gente tem oferta. Para aqueles que não têm, a gente tem que continuar pegando pesado, colocando mais material, mais ferro e tal, porque sabe que o cara vai passar em estrada ruim, que tem que rebocar com o trator, que tem que fazer... E isso ainda faz parte da nossa rotina, especialmente nesses fabricantes que a gente está falando que são regionalizados, né? Que sabe que naquela região não resolve você colocar engenharia plena no produto. Tem que... A estrutura não suporta aquilo. Exatamente. Mas, falando em estrutura, a nossa estrutura antiga, ela está mais, vamos dizer assim, exposta a causar acidentes ou algumas coisas assim. Eu vou pegar um simples exemplo. Nós tivemos em alguns pontos, em alguns estados, no caso da própria caçamba, levantando sozinha, andando, e parece-me que nós já temos uma resolução para 2017, onde isso já vai ser modernizado. Isso os fabricantes já estão aplicando, já estão preparados? Como que está isso? Perfeitamente. O que nós temos feito na Anfir como bandeira dos últimos 20 anos, vamos dizer assim, que é desde quase o tempo que eu participo da entidade, foco é segurança. Sempre segurança. Lei de para-choque, lei de protetor lateral, anticiclista, dispositivos de alarme, né, para você noticiar para o condutor que tem algo que não está bem, que não está normal. Tudo isso faz parte da nossa rotina lá. Especialmente na caçamba, a gente participou desse grupo de trabalho para melhorar a segurança desse produto. O que sai hoje da indústria, né, novo, já sai com dispositivos que tanto não permitem que isso aconteça facilmente, mas que também informem o condutor que há uma anomalia, que ele tem que parar para ver que tem algo que não está funcionando bem. E fora isso, a resolução vai impor que esse caminhoneiro, essa empresa, revise 100% dos veículos todo ano, numa inspeção veicular que vai acontecer, que não é um CSV, que não é nada relativo a Inmetro, é até uma revisão sem custo, onde o poder público vai constatar que aquele veículo continua com os mesmos preceitos que ele tinha quando saiu de fábrica. Por quê? Bate, tomba, vai numa oficina que às vezes não tem noção do que está acontecendo, tira um item de segurança, e isso acaba interferindo com esse problema que a gente vê aí acontecendo. A intenção dessa resolução é que todos os anos seja verificado se os itens de segurança continuam embarcados e aptos, funcionando. E os veículos antigos? Todos. Vão ter que colocar? Todos terão que passar por lá, por isso que não tem custo. É uma revisão obrigatória, mas não mas eu custo. digo até, porque esse dispositivo é um dispositivo que ele vai inibir, vamos simplificar para até para o caminhoneiro entender, ele vai inibir para que a caçamba vascule sozinho. Isso. Então ele vai colocar lá que ele só vai vascular se for a 2 por hora, algo nesse sentido, que é para ele poder se movimentar na carga e descarga, com ela levantada. Agora, e os veículos antigos? As que não têm esse dispositivo, eles vão ter que pôr? O que tem basicamente nessa resolução é item de segurança mecânico, né? Então, é natural que quando a gente vai pegar um veículo antigo que está com condições gerais de mau uso, não vai ser esse item que vai desqualificar ele continuar rodando, mas o conjunto da obra, né? O contexto. Mas, com algum tipo de dispositivo de segurança, vai ter que ser embarcado. Não vai poder ser mais um produto sem nada que resguarde esse fenômeno de bascular sozinho. Eu creio que agora, ao longo desses meses, depois que a resolução está publicada, vai haver normativas, né, que vão tratar desses produtos na cadeia aí de faixa etária, né, que vão
você não pode exigir que um veículo de 20 anos agregue um kit eletrônico, se nem eletrônico ele é, né? Então, vão haver situações para cada tipo, para cada espécie de produto, mas, especialmente nessa parte de caçamba, de carreta basculante, que foi um dos setores que mais cresceu ao longo dos anos no Brasil, a frota ela já é nova, assim, já é moderna, né? Quando você pega um caminhão com ABS, com eletrônica embarcada e está com uma carreta muito velha, muito degradada, muito fora da tecnologia, ela já é alijada, o peso, capacidade de carga dela já é todo deturpado, então existe uma troca natural disso, como tem acontecido nos últimos anos, né? A caçamba muito velha, ela está condenada porque é uma das mais vis atividades do transporte, degrada o produto muito rápido, né? Porque é violento, né? A operação de uma caçamba, né? Então, eu acho que nas questões realmente que importam, você está falando de semi-reboque, né? Não é caçambinha de 50 cúbicos, não se levantarem pega em ponte. Sim, sim. Mas das carretas, e essas estão se modernizando rapidamente em função de várias situações que vão falando, desde a eletrônica do caminhão, até o ABS, até a melhor capacidade de carga, até os bitrens basculantes, bascula lateralmente, né? Então a renovação se dá pela tecnologia e pela legislação. O que você vê que acontece isso, como aconteceu no Rio de Janeiro, são produtos velhos, que não deveriam estar em operação, na verdade, né? E que agora esses passarão sim pelo crivo da... Um minuto só, vamos para mais um comercial. Denúncia, reclamação, notícia e muito mais no Jornal do Sindicam SP, o veículo de comunicação do caminhoneiro autônomo no estado de São Paulo. Mais de 50 mil exemplares distribuídos gratuitamente em todos os postos de combustíveis e pontos de paradas de caminhoneiro das rodovias no estado. Se informe, denuncie, leia e participe. Mande-nos sua mensagem no e-mail redacal@f2comunicaintegrada.com.br. Amigo caminhoneiro, o Jornal do Sindicam SP é o veículo de comunicação que leva até você os fatos e as informações da entidade que te defende. Com 50 mil exemplares, você pode encontrar o seu distribuído gratuitamente em todos os postos de combustíveis e pontos de paradas de caminhoneiros das rodovias no estado de São Paulo. Leia e participe. Mande-nos sua mensagem no e-mail redacal@f2comunicaintegrada.com.br. Voltamos com o programa do transportador, para aquele que abastece o país. E nós estamos entrevistando o Alcides Braga, presidente da Anfir, Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários. Quando você fala em fiscalização, a Anfir ela possui um selo. Então vamos dizer assim, o que significa esse selo? Tendo esse selo, significa que ele está em condições de uso? Como é que funciona? Não, o selo é um selo de conformidade, não é de qualidade, para ficar bem claro. Quem nos torna conformes é o Inmetro, né? Então, para você poder ser fabricante de um produto, seja no baúzinho, seja de um tanque para combustível, você tem que fazer uma homologação junto ao Inmetro, né? Você tem as empresas que eles chamam de acreditados do Inmetro, né? Que são terceiros, que têm toda essa legislação para ser cumprida, e nós temos todo um roteiro para homologar, né? Nos meus que eu fabrico, eu tenho que fazer projeto, eu tenho que fazer material fotográfico, apresentar protótipo, teste, e se eu passar em tudo isso, ele me dá um CAT, né? Que é o que me permite ser fabricante. A parte técnica de qualidade, de aplicação, pertence a essa ordem, Inmetro com Denatran. O selo Anfir, ele é um selo de conformidade, mas na questão de governança da instituição. Vamos dizer, ele é um selo de entrega do produto com excelência. Com excelência, mas não relativo ao produto, relativo à empresa. É uma empresa que cumpre com as suas obrigações legais, que paga impostos, que não emprega menor, que não tem subemprego, que não tem problema de meio ambiente. Isso tem um reflexo na qualidade? Achamos que tem, porque se a empresa é tão correta, né, de ter funcionários registrados, de pagar impostos em dia, de ser uma indústria que tem as NRs todas para a segurança do trabalhador e tudo mais,
a tendência é que ela faça um bom produto, né? Senão ela está no submundo e não teria todo esse arcabouço de documentos. Então, teoricamente, a empresa que tem o selo Anfir faz um bom produto, mas o selo não homologa o produto em si. Ter o selo na carreta, preso na carreta, quer dizer que a empresa que ele optou por comprar é uma empresa correta e coerente com toda a norma brasileira, vamos dizer assim. Então vamos dizer, para ele ter o selo, ele é auditado por alguém, vamos dizer assim, para ele poder ter a liberdade do uso daquele selo. Perfeito. Quem que audita eles? Nós temos 2 empresas independentes, né, na Anfir, que fazem essa auditoria, coordenada por um instituto que é o Instituto Totum, que é um instituto que já fez selo do café, enfim, tem uma série de coisas importantes, né? Então a gente pegou uma empresa bastante firme nesse sentido de conhecimento de causa. E o mais importante, nós como Anfir, né, toda a diretoria, a entidade, ela não tem acesso a nenhum tipo de informação específica de fabricantes. Então a companhia que almeja obter o selo, ela entra pela Anfir, a Anfir indica esse auditor que vai trabalhar com essa empresa nos quesitos e vai mandar para a Anfir uma validação ou não. Não sabemos, quando não acontece, quando não é possível conceder o selo, nós, como entidade, não sabemos por quê. A gente não quer saber. É particular entre a auditoria e a empresa e ela tem que correr atrás das situações que fizeram com que ela não conseguisse o selo. Da forma positiva, a empresa foi auditada assim, 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 tem o selo, ela cumpriu tudo, então a associação concede o selo, um diploma para aquela empresa aí. Ela passa então a usar isso no seu marketing, nas suas mídias e assim por diante. Então vamos dizer, para o usuário, o caminhoneiro, principalmente o autônomo, para que ele tenha conhecimento, se ele for comprar um produto, se ele tiver com o selo da Anfir, ele já está levando pelo menos o nome daquela empresa, que ela está patenteada, vamos chamar assim, na qualificação para poder fazer a fabricação daquilo. Se eu fosse o carreteiro, o caminhoneiro, né, ou como qualquer tipo de consumidor, se eu vou comprar um bem durável, um produto como esse, que é um bem de produção, eu vou trabalhar com a perspectiva de que vai durar 15 anos, pelo menos, né? E a carreta nossa dura, né? A gente tem carreta com mais de 40 anos rodando até hoje, naturalmente, né? É bem normal ver isso. Se você vai comprar um produto hoje, um bem durável ou um bem de produção como o nosso, você tensiona que isso dure o tempo que você pensa que ele vai durar, né? Como é que você faria para escolher entre uma empresa e outra, né? Se você compra de uma empresa que você não sabe como é que ela está, você vai colocar um dinheiro lá dentro daquela empresa de sinal e de repente ela fechou as portas, teu caminhão ficou lá dentro, como já aconteceu ao longo da história, que daqui a 2 anos ela tem chance de não existir e você não tem peça de reposição. Então, quando você tem um documento ou um sinal de que a empresa que você optou está apta hoje, que hoje ela cumpre com tudo, ela, em tese, te dá mais garantias de estar viva daqui a 10 anos do que uma que não tem. E quem fiscaliza essas empresas? A auditoria. A mesma auditoria que quando vocês apresentam a ela permanece no acompanhamento, sim, seja para o lado bom ou o lado ruim? O primeiro selo dura 2 anos. E ela notifica a Anfir para isso? Perfeitamente. A gente tem empresas que tinham o selo na primeira geração do selo e que hoje não tem mais. Né? Em face da crise, perderam algumas pré-condições de ter o selo e deixaram de ter. Então, assim, a primeira largada do selo são 2 anos, depois é anual. Né? Cada 12 meses essa auditoria visita de novo a empresa e valida se ela continua apta a manter o selo Anfir. Senão ele é cortado. E aí o nosso site apresenta isso. Pô, quem que é selado aí no nosso setor? Entra no anfir.org.br, todas estão lá. Quer dizer que aqui não tem o selo, não é boa? Não quer dizer. Se você for olhar hoje na economia brasileira, muitas empresas deixaram de pagar um tributo ou algo assim para estar viva, né? Não quer dizer nada isso, em tese. Cabe a nós, consumidores, ir mais a fundo e tentar saber daquela empresa dados mais específicos e ficar mais seguro quanto à compra ou não. Mas o selo como entidade, ele está lá, ele existe, ele continua sendo sério como sempre foi, para que ele foi concebido, e as empresas que tinham o selo e o mantiveram estarão no site da Anfir. As que tinham e que não conseguiram manter vão ser suprimidas. As que não tinham e passaram a ter vão ser agregadas a isso. Né? Então, acho que isso é normal. O que vem, eu acho, para te dar só um juízo agora em relação à categoria,
a gente tem uma discussão muito importante que é renovação de frota, né? Que é para o autônomo, né? Focando nesse cliente nosso que quer trocar o caminhão dele por um novo. Então esse programa que está sendo feito aí a 19 mãos, né? Quantidade de classe da indústria, do sindical e tudo mais, é talvez o programa mais importante, a bandeira que nós todos temos que levantar juntos, porque ela pode representar tanto uma retomada econômica importante para a nossa indústria, em face da importância que isso gera de divisa, quanto para exatamente falar o que você falou sobre o índice de acidentes que a gente tem na estrada no Brasil hoje, provocados por defasagem tecnológica, né? Caminhões antigos que são poluentes, improducentes, concorrendo com um caminhão novo, de última geração, né? Fica uma briga desigual, né? Então o nosso desafio é esse, é fazer isso acontecer. E transportando com os mesmos valores, né? Exatamente. Mas, Alcides, infelizmente, para poder você fazer com que realmente os transportadores tivessem todo esse conhecimento, nós precisaríamos de mais de um programa desse, em continuidade, para eles poderem entender um pouquinho mais. Mas eu queria, como ele está chegando ao final, eu queria te liberar aí o espaço para que você deixasse as suas considerações finais e deixando aí uma informação aos nossos caminhoneiros autônomos, aos nossos transportadores. Sim, eu como dono de empresa do setor e como presidente de uma associação importante como essa, o meu olhar para a categoria sempre foi um olhar de... eu vejo esse copo meio vazio, não vejo ele meio cheio, né? A gente tem bastante trabalho para fazer e muita coisa para conquistar nessa população gigantesca que é o autônomo brasileiro, do caminhãozinho da coleta e entrega lá do VUCzinho até essas grandes distâncias que a gente percorre aí dos agregados em companhias, né, que tem seus cavalos ali fazendo esse trabalho. Eu acho que esse é um mercado que, se todos olhassem para isso como oportuno, a gente teria hoje aí algo como 300, 400 mil caminhões para vender num curto espaço de tempo, né? Imagino que cada pessoa dessa que está sentada num caminhão como esse, percebendo a distância que ele está de um caminhão novo, olha para aquele caminhão querendo um, né? Então ele quer comprar. Nosso desafio como indústria e como sindicatos, né, como nós somos, é criar formas, mecanismos que permitam que essa pessoa deixe de sonhar, mas tenha ferramentas reais de ir ao banco, de ir ao BNDES, conseguir o recurso, né, e mais do que nunca, incutir no seu filho o desejo pela profissão, né, tornando ela mais digna e mais rentável, que possa fazer com que ele tenha uma vida plena, né, que é o que a gente quer fazer quando trabalha. Então, primeiro eu queria deixar um enorme parabéns, né, para essas pessoas que a gente sabe vive disso, né, vive disso há quase 40 anos, como é duro, né, o cara assumir essa profissão no Brasil, ficar longe da família, doente, né, mas que nós dependemos muito que prevaleça, né, que essa categoria volte a aumentar. Só que nós temos que fazer a nossa parte, que é oferecer ferramentas melhores e mais dignidade. E aproveitando a sua fala, é a mensagem que nós estamos tentando deixar ao nosso transportador, ao nosso caminhoneiro. Que vocês acreditem primeiro em vocês e vocês tenham certeza que a esperança ela passa a ser concluída quando você acredita e luta para você poder ter o resultado. E você, as suas entidades, elas, por mais, seja ela em qual nível for, ela sempre está pró a fazer algo para melhorar o seu dia de amanhã. O nosso boa noite. O Recantangaturama é a colônia de férias do Sindicam SP, Sindicato dos Caminhoneiros, localizada em Santa Isabel, São Paulo. Com 27 alqueires de Muito Verde, o amigo caminhoneiro encontrará mais de 30 opções de lazer e divertimento. Um espaço ideal para um agradável fim de semana com a família. No Recantangaturama, você encontrará confortáveis acomodações e amplo restaurante. Entre as opções de lazer, destaque para as piscinas adulto e infantil, lago para pesca esportiva e passeio em pedalinho, campo de futebol gramado, pista para caminhada e um seguro playground para crianças de até 10 anos. No local, há ainda viveiros de pássaros, toca de coelhos e uma ampla área verde de mata nativa.
O centro de convenções e o salão de shows acomodam confortavelmente cerca de 250 pessoas, ideal para convenções de empresas, eventos sociais e religiosos e festa de confraternização. Mais informações www.angaturama.com.br ou ligue 11 4656 2807.